tarde, bem-vindos à terceira edição do CNN Mercado. O Ibovespa opera em alta de quase 1% aos 111 mil pontos e o dólar também sobe, é negociado a R$ 4,97 agora. Nos Estados Unidos, pessoal, a situação preocupa. As negociações em torno da dívida, do teto da dívida americana, pararam. Membros da Casa Branca e parlamentares republicanos estavam reunidos hoje para avançar com esse assunto. Mas fontes da CNN informaram que um obstáculo fez com que a reunião fosse encerrada sem avanço. O presidente da Câmara, o Kevin McCarthy, disse que não há movimento suficiente por parte da Casa Branca. Ou seja, aquela sensação toda de otimismo parece ter desaparecido. Ao mesmo tempo, o presidente do Banco Central americano, Jeremy Powell, reiterou que a inflação continua bem acima da meta e que o Federal Reserve não tomou nenhuma decisão sobre a taxa de juros, se ela realmente está restritiva o suficiente. Então, o fim das conversas nessa semana sobre a dívida, somado às falas do Powell, fez com que as bolsas em Nova York caiam e agora operem no vermelho. Eu conversei com o Alex Lima, o estrategista-chefe da Guide Investimentos, e para ele o mercado está reagindo mais à falta de acordo em torno do teto da dívida do que à fala do Powell. Ou seja, o humor piora um pouquinho na margem e o Powell acabou temperando, moderando a expectativa de que o juro vai voltar a subir. O Alex Lima ainda diz que a tendência é de que uma solução sobre a dívida norte-americana só apareça realmente mais para frente e que o mercado, então, deve acabar estressando quanto a isso. E a gente continua falando sobre os Estados Unidos porque por lá a crise das grandes varejistas está assustando os investidores. Uma tendência que vem sendo chamada de apocalipse do varejo. Redes de lojas como Walmart, Starbucks e CVS fecharam as portas nas principais cidades do país recentemente. A produtora Carolina Raciunas conversou com o especialista Gustavo Oliveira e, segundo ele, a migração para o e-commerce ajuda a explicar esse movimento, que deve levar ao fechamento de 50 mil lojas, isso até 2027. Vamos ouvir. O principal motivo para fechamento dessas lojas é que está na migração do canal online, das vendas de e-commerce. Só para você ter ideia, em 2022, a penetração de e-commerce no varejo americano era cerca de 20%. E em 2027, a projeção é que para esse número chegue a 26%. E com isso, 50 mil lojas devem desaparecer. O que eu acho interessante é quando você quebra que lojas que vão desaparecer. São as lojas de vestuário, eletrônico, objetos para o lar e as lojas de material esportivo. Essas que vão ter mais migração para o online. As vendas não desaparecem, as lojas sim, mas as vendas vão para o online. E eu acho que adicionaria um último ponto, que eu acho bem interessante, é que as lojas pequenas, de empresas pequenas, com menos de 500 funcionários, são aquelas que vão ser mais afetadas. Então, varejo é sobre escala. Então, se você tem escala, normalmente você consegue gerenciar melhor o seu negócio e ter maior longevidade. Muito bem, chegamos ao fim do CNN Mercado. A última edição é às 10 para 6 da tarde com o Fernando Nacagal e você fica agora com a Dani Lima e o 360. Uma boa tarde para você e um bom fim de semana. Tchau, tchau.